Olá, senhoras e senhores, meus compatriotas celestiais. Eu sou o Jasniel Krause, você está no Teofilia e vamos falar sobre o retorno ao admirável mundo novo. Você muito provavelmente já conhece, né, o admirável mundo novo do Aldous Huxley, né, uma das grandes distopias do século XX, juntamente com 1984, uma das mais populares. Mas hoje o vídeo em questão é então sobre o retorno ao admirável mundo novo. Um livro que ele é publicado pela Biblioteca Azul. Ele é de 2021 aqui no Brasil, mas originalmente em 1958 que o Huxley publica esse livro. Uma coisa interessante a respeito dele é que ele não é uma continuação do Admirável Mundo Novo. Tá? Ele é, na verdade, uma análise de Aldous Huxley a respeito do mundo contemporâneo, como ele entende que as coisas estão se aproximando demais e rápido demais do que ele teria escrito em Admirável Mundo Novo. Então é como se ele estivesse defendendo de que o seu Admirável Mundo Novo foi, na verdade, uma espécie de profecia, né, a respeito do que o mundo está se tornando. E aí eu já aproveito também para fazer aqui uma propaganda, né? Foi publicado um texto de minha autoria no Radar ABC2 chamado, né, A Beira de um Admirável Mundo Novo, o mito de Sísifo em face do transhumanismo. Então eu faço uma relação nesse texto, né, com o Admirável Mundo Novo e o mito de Sísifo, de Albert Camus. O mito de Sísifo, que é de Sísifo, que ele tenta enganar a morte, ou efetivamente engana a morte por 2 vezes, ele é então condenado a carregar uma pedra muito grande para cima de uma ribanceira, né, montanha acima, e quando chega perto do final essa pedra rola tudo de novo e ele tem que recomeçar isso eternamente por tentar enganar a morte. Então eu faço essa ligação, né, como o ser humano, a partir da tecnologia, né, do mundo tecnicista, assim como em 1980 em Admirável Mundo Novo, tenta enganar a morte, né, tenta conquistar a morte a partir de sua própria inteligência e razão. E como isso não será alcançado, porque nós vencemos a morte pela ação do próprio Deus, né, ao ressuscitar Jesus dentre os mortos. Então a morte ela encontra a sua solução na ação direta de Deus e não na nossa empreitada humana, né, tecnológica e coisas assim. E aí eu apresento também algumas evidências a respeito da ressurreição de Jesus. E aí finalizo fazendo aí a comparação, né, das duas pedras rolando, a pedra de Sísifo, a pedra do túmulo. Enfim, eu vou deixar o link aqui, né, da Unus Mundus, que é a revista, né, que publicou o texto aí é um texto que foi eleito na terceira chamada para ensaios acadêmicos do Radar ABC2 e Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. Então eu vou deixar o link aí, dá uma checada lá no texto, né, modéstia à parte, ficou muito legal. Dá uma conferida aí se tiver interesse, tá? Já falei que não é uma continuação, né, o Retorno ao Admirável Mundo Novo. Quando eu comprei o livro eu estava imaginando isso, né, Retorno ao Admirável Mundo Novo, vai ser lá os mesmos personagens, né, uma continuação, e não é isso, tá? Ele faz algumas comparações também com o próprio 1984, né, então ele fala assim, aqui eu penso que eu estou mais próximo do que o George Orwell, né, aqui eu acertei mais, aqui ele mais. Eu particularmente acho que realmente tem sido assim uma junção dos dois, né, a distopia que nós estamos nos aproximando. Se eu penso, né, no que nós mesmos carregamos, né, as câmeras, microfones e localizadores no nosso celular, isso me soa tão 1984, né, existia um Ministério da Verdade contra todas as fake news e coisa e tal. Isso pra mim soa muito 1984. Mas em contrapartida, a tecnologia genética e tudo mais, isso já se aproxima realmente
ao Aldous Huxley, né, e o seu Admirável Mundo Novo. Mas vamos lá, vamos falar aí sobre cada um dos pontos que eu julguei mais interessantes dentro de Retorno ao Admirável Mundo Novo. No primeiro capítulo, então, se chama Superpopulação. E lá na página 18, deixe-me abri-la, há uma citação que eu sublinhei. E lá ele diz: no Ocidente, é verdade, homens e mulheres ainda desfrutam de grande liberdade individual. Isso em 1958, né? Porém, mesmo nesses países com tradição de governo democrático, a liberdade e até mesmo o desejo por essa liberdade parecem estar se desvanecendo. Essa é uma citação que me chamou a atenção. Até o desejo pela liberdade. As pessoas, né, na visão de Aldous Huxley, estão voluntariamente abrindo mão da liberdade, né? Caramba! Aí partimos para a página 29. A agitação e insegurança levam a mais controle por parte dos governos centrais e um aumento de seu poder. Na ausência de uma tradição constitucional, esse poder ampliado talvez seja exercido de modo ditatorial. Cara, isso aqui me soou muito Brasil, né? Agitação e insegurança levam a mais controle por parte dos governos centrais, ou seja, um governo central que almeja o seu crescimento, né, o seu agigantamento, tende a fazer a agitação e a insegurança. Talvez isso esteja relacionado, então, a tanta vontade de controle das armas de fogo, por um exemplo, porque a gente percebe claramente aqui no Brasil, né, nem é uma relação lá Estados Unidos, mas aqui no Brasil, né, os estados com maior número de armas de fogo registrado tendem a ser estados muito mais seguros, né, com um índice de violência muito menores do que estados com poucas armas de fogo registradas, né? Eu gosto de enfatizar, eu falo de Santa Catarina, e Santa Catarina é um dos estados com o maior número de armas de fogo, né, a maior densidade de armas de fogo aí por pessoas, e é um dos estados mais seguros do país, né? Jaraguá do Sul, cidade que próxima a mim, é a cidade da Schützenfest, né? A festa do tiro, né? O tiro, ele é motivo de festa lá, tem as competições de tiro ao alvo e tudo mais. Então é uma cidade assim, com tradição bélica, né? Com tradição do tiro esportivo e tudo. E foi eleita a cidade mais segura do Brasil. Tá? Então me parece que há uma certa ânsia, não pelo controle de armas como se isso fosse realmente reduzir a violência, mas como uma manutenção da insegurança para que o Estado de fato possa ser agigantado, né? Possa crescer. Então o pessoal às vezes fala em bandidolatria, né, e essas coisas todas, né, dessa impunidade ao crime que rola solta no Brasil, tem talvez muito a ver, né, com essa agitação e segurança que precisam existir para que o controle estatal seja então agigantado ao máximo possível. Achei interessantíssima a citação de Huxley e fazer essa assimilação, essa ligação com a nossa realidade aqui brasileira. Tá? Vamos para o capítulo de número 2, que se chama Quantidade, Qualidade, Moralidade. Página 33. Enquanto isso, vemo-nos confrontados com um perturbador problema moral. Sabemos que a busca de bons fins não justifica o emprego de meios ruins, né? Aquilo que Maquiavel defendia, né? Os fins justificam os meios. Aqui Huxley está falando o oposto, né? Não, a utilização de maus meios, né? Meios ruins, não é justificado por bons fins, né? Ele está não sendo maquiavélico aqui, mas aí vem mais aqui na questão, né? E quando essas situações que agora ocorrem com tanta frequência, em que bons meios têm resultados finais que acabam sendo ruins.
É o paradoxo moral aqui de Huxley, né? Vamos prestar atenção, né? Bons fins não justificam o emprego de meios ruins. Mas e quando esses meios bons resultam em um final ruim? Esse é o ponto dele. E aí ele explica na página seguinte, onde é que ele quer chegar com isso. E quanto aos organismos congenitamente insuficientes, ó, começa a soar eugenia aqui, né? Os indesejados, os inaptos da sociedade. Esses congenitamente insuficientes que nossa medicina e nossos serviços sociais agora preservam para que possam propagar a sua espécie. Quando a seleção natural é impedida de agir, né, quando o nosso serviço social, a nossa medicina possibilita que o inapto, que o fraco se reproduza e transfira, né, propague a sua espécie. Ajudar os desafortunados é obviamente algo bom, ele não nega isso, mas a transmissão por atacado aos nossos descendentes dos resultados de mutações desfavoráveis e a contaminação progressiva do pool genético do qual os membros de nossa espécie terão de recorrer não são menos ruins. Cara, e aqui abre-se de novo a porta para a eugenia, né, para pensamentos eugênicos. Aqui eu gostaria de mencionar então de Darwin a Hitler, Ética Evolucionária, Eugenia e Racismo na Alemanha. É um livro que eu já fiz resenha aqui no Teofilia, posso até estar deixando aí o link já para você dar uma conferida na resenha inteira, mas ele vai tratar justamente sobre como esses pensamentos eugênicos levaram até os campos de concentração, né, onde a eliminação do inapto, do indesejado, daqueles que dificultam, na visão aí dos nazistas, né, dificultavam a ascensão do homem até a chegada, né, de uma sociedade perfeita, de uma utopia, do terceiro Reich e coisas assim. O próprio avô de Aldous Huxley, né, que é o Thomas Huxley, tem alguns comentários bastante eugênicos naquela época, né? Ele que é o bulldog de Darwin, né, um dos grandes defensores do darwinismo, e ele tem algumas citações assim bastante eugênicas, né, falando sobre como a natureza escolheu a morte para os inaptos, para os fracos, e a gente não pode alterar essa ordem da natureza, né, e tentar então preservar o fraco, ajudar o fraco, deixar com que ele se reproduza e coisas tais. Ele precisa ser executado, a gente precisa agilizar aquilo que é o caminho que a natureza escolheu, a morte do inapto e coisas assim. Né? E tudo isso vai ser levado a cabo depois por Hitler. Né? Então, citação cabreira essa daqui. Né? Vamos lá. Capítulo de número 3, Superorganização, página 39. Aqui uma citação interessante. Uniformidade, ou poderíamos dizer igualdade, né, são termos correlatos, e liberdade são incompatíveis. Vamos ficar um pouco nessa frasezinha curta. Uniformidade e liberdade são incompatíveis. Aqui eu quero até mencionar esse outro livro aqui, ó, Liberdade ou Igualdade, o dilema da era moderna. Tá? Era muito comum durante aí a Revolução Francesa, o grande lema deles, né? Liberdade, igualdade, fraternidade. E esse é um paradoxo, porque é ou liberdade ou igualdade, tá? Porque uma sociedade livre, ela tende à desigualdade, porque o ser humano é desigual. Um vai ser mais inteligente, o outro menos inteligente. Um sabe poupar dinheiro, o outro gasta todo o dinheiro. Um tem boas ideias empreendedoras, investe o seu dinheiro em negócios promissores e faz dinheiro, o outro vai tomar cachaça no bar. Né? Então as pessoas são desiguais. Então quando elas são livres para agirem conforme bem entenderem, isso vai gerar desigualdade. Um vai tender a ficar mais rico, enquanto o outro não.
Então, se a gente fala em uma sociedade igualitária, esse igualitarismo ele só pode ser mantido à base da força. Então, se nós, alguém que defende, porque nós precisamos de uma sociedade mais igualitária, essa pessoa está defendendo, nós precisamos de uma sociedade menos livre, tá? É importante enfatizar isso, porque o discurso da igualdade ele é bonito. Ele é bonito. E a gente não pensa, a gente não se toca das implicações disso. A gente pode lutar por uma questão de justiça, né? Do auxílio, trabalhos. A gente, no contexto de igreja, faz muito disso, né? De trabalhos diaconais, né? De auxiliar aquele que passa necessidade, da visita ao órfão, à viúva, ao doente. Agora, defender uma sociedade igualitária, isso é abrir mão da liberdade. Isso até me remete ao primeiro capítulo ali, né? Parece que o próprio desejo da liberdade está se extinguindo, né, em algumas pessoas, tá? Então é importante a gente ressaltar isso aqui, tá, cara? Ou liberdade ou igualdade. Em termos físicos e mentais, cada um de nós é único. Qualquer cultura que, no interesse da eficiência ou em nome de algum dogma político ou religioso, busca padronizar o indivíduo humano, comete um ultraje contra a natureza biológica do homem. Tá? Então tá aí Huxley falando contra o igualitarismo ou a uniformidade, para usar o termo dele. Depois disso, nós partimos para a página 41. A organização é indispensável, tá? Ele também não é um anárquico aqui, né? A organização é indispensável, pois a liberdade surge e tem sentido apenas dentro de uma comunidade autorregulada de indivíduos que cooperam de forma espontânea. Mas, embora indispensável, a organização também pode ser fatal. Organização demais transforma homens e mulheres em autômatos, robôs, né? Sufoca o espírito criativo e abole a própria possibilidade de liberdade. E isso aqui talvez o próprio Huxley não se ligue, mas me remeteu muito a uma frase aqui do Roger Scruton, que ele escreve em Conservadorismo. Foi um comentário dele que me soou bastante conservador. Até antes de eu ler aí a citação do Scruton, já vou deixar aí a propaganda também num texto da Samara, né, da minha esposa, sobre Roger Scruton, que eu vou deixar também na descrição, e se tiverem interesse, né, gostarem da figura de Roger Scruton, que se quiserem ler um pouco mais a respeito, vai estar o link aqui embaixo, tá, do blog dela, Discurso Sem Método. Na página 34 desse livro aqui, então, nós encontramos a seguinte citação. O conservadorismo defende a liberdade, sim, mas também as instituições e atitudes que moldam o cidadão responsável e asseguram que essa liberdade seja benéfica para todos. O conservadorismo também defende, portanto, limites à liberdade, né? A organização que Huxley fala ali. E aqui, no potencial conflito com a visão liberal extrema que valoriza a liberdade acima de todas as outras coisas e se recusa a estabelecer limites para o seu exercício, encontramos uma das principais questões políticas de nosso tempo. Tá? Isso, Roger Scruton em Conservadorismo. Então é uma citação aqui de Huxley que me soou bastante conservadora e eu gostei muito de ver essa correlação também com a citação de Roger Scruton ali, tá certo? Vamos para o capítulo de número 4, Propaganda Política em uma Sociedade Democrática, página 51. 50 anos atrás, quando eu era menino, parecia evidente que os velhos tempos ruins haviam acabado. Aquele sentimento de otimismo, né, em relação à era moderna, soa bastante iluminista isso, né? Lewis vai chamar de snobismo cronológico, né? Que tortura e massacre, escravidão e perseguição de hereges eram coisas do passado.
Entre as pessoas que usavam cartola, viajavam de trem e tomavam banho todos os dias, tais horrores estavam simplesmente fora de questão. Afinal, estávamos vivendo no século XX, snobismo cronológico, né? Alguns anos depois, essas mesmas pessoas que tomavam banhos diários e iam à igreja de cartola estavam cometendo atrocidades em uma escala jamais sonhada pelos africanos e asiáticos de poucas luzes. À luz da história recente, seria tolice supor que esse tipo de coisa não pode acontecer de novo. Né? Às vezes eu comento de que nós vivemos em tempos relativamente pacíficos, né, hoje. E às vezes para nós soa também que, assim como o Huxley aqui diz, né, que massacre, né, genocídio, né, campos de concentração, gulags, isso aí tudo é coisa do passado, né, não vai acontecer de novo. Mas a história da humanidade, ela tem a sua maior parte do tempo manchada por sangue, lágrimas e suor, né? E nada nos garante que isso não voltará a acontecer, né? O pessoal às vezes fala, porque o fantasma do comunismo, né? O fantasma de ditadura, cara, nada nos garante que isso não pode voltar a acontecer, né? Nós devemos estar sempre alertas, né, quanto a isso, né, defender. Ronald Reagan, se não me falha a memória, dizendo que a liberdade nunca está a mais de uma geração de distância de nós. Nós devemos estar alertas. Aí, agora, vamos pular um capítulo, vamos direto para o capítulo de número 6. As Artes da Venda, página 79. E, ao mesmo tempo... não, espera. Eu preciso primeiro mencionar aqui uns comentários anteriores, tá? O Huxley aqui, ele tá falando sobre vendas, então, talvez eu devesse ler um pouco anterior, ó. Não digo que as crianças devem ser forçadas a incomodar os pais, a fim de que esses lhe comprem produtos que viram anunciados na televisão, mas ao mesmo tempo não consigo fechar os olhos para o fato de que isso está sendo feito todos os dias. Assim, escreve a estrela de um dos muitos programas irradiados para o público juvenil. As crianças, ele acrescenta, são registros vivos e falantes do que dizemos a elas todos os dias. E no devido tempo, esses registros vivos e falantes de comerciais de televisão crescerão, ganharão dinheiro e comprarão os produtos da indústria. Pense, escreve o Sr. Clyde Miller em êxtase, pense no que isso pode significar para a sua empresa em lucros se você puder condicionar 1 milhão ou 10 milhões de crianças que crescerão e se transformarão em adultos treinados para comprar o seu produto. Assim como os soldados são treinados para avançar quando ouvirem as palavras de gatilho. Recruta! Marcha! Sim, é só pensar. E agora sim vem a citação que eu sublinhei. E ao mesmo tempo, lembre-se de que os ditadores e os pretensos ditadores pensam nesse tipo de coisa há anos. E que milhões, dezenas de milhões, centenas de milhões de crianças estão em processo de crescimento para comprar o produto ideológico do déspota local. E como soldados bem treinados, responder com comportamento adequado às palavras gatilho implantadas nessas mentes jovens pelos propagandistas déspotas. Uau! Isso diz muito a respeito da nossa educação. Talvez aqui esteja ligado também tanta ênfase no combate ao homeschooling, que nós vemos aí ultimamente. Eu sou um defensor aí do homeschooling, né? A família que quer educar a criança em casa. Em geral, a educação domiciliar é muito mais elevada do que a educação que a gente vê aí, né, nas escolas, né? A escola tem sido um berço de muita corrupção da juventude, né? Muita coisa ruim eu tenho visto vir da escola, né? Quando eu ouço aí alguns adolescentes falando do que tem sido a escola, né, no que diz respeito a desde doutrinamento sociopolítico, né, geralmente ligado ao espectro esquerdo da política brasileira, a tráfico de drogas, velho, sabe? Então
talvez esteja relacionado a tanta doutrinação na mente das crianças aí, né? Poxa, você inculca nela já essa doutrina ideológica de criança para que ela cresça como um bom soldado, né? E responda aí a essas palavras gatilho, então, ideologicamente falando, tá? Capítulo de número 7, lavagem cerebral, página 89. Temos descrições detalhadas dos métodos usados pela polícia comunista para lidar com presos políticos. Desde o momento em que é levada sob custódia, a vítima é submetida de maneira sistemática a muitos tipos de estresse físico e psicológico. Ela é mal alimentada, é deixada em um estado extremamente desconfortável, não tem permissão para dormir por mais de algumas horas todas as noites. E o tempo todo ela é mantida em um estado de suspense, incerteza e apreensão aguda. Dia após dia, ou melhor, noite após noite, pois esses policiais pavlovianos entendem o valor da fadiga como um intensificador da sugestionabilidade. Ela é questionada muitas vezes por horas a fio por interrogadores que fazem o possível para assustá-la, confundi-la e desorientá-la. Depois de algumas semanas ou meses desse tipo de tratamento, seu cérebro entra em greve e ela confessa tudo o que seus captadores quiserem que ela confesse. Então, se a intenção for convertê-la em vez de fuzilá-la, lhe é oferecido o conforto da esperança. Se ela aceitar a verdadeira fé, ainda poderá ser salva. Não, claro, na próxima vida, pois oficialmente não existe próxima vida, né, no comunismo, mas nesta vida. Então, Huxley dizendo que temos descrições detalhadas do que acontece no comunismo. E uma dessas descrições está aqui no Arquipélago Gulag, né, de Alexander Solzhenitsyn, tá? Livro grande, né, de alguém que foi preso, né, esteve em um gulag comunista e relata isso aí tudo aqui nessa grande obra. Sobre este livro, Jordan Peterson escreve em 12 Regras para a Vida, lá na página 226, nenhuma pessoa instruída ousaria defender aquela ideologia novamente depois que Solzhenitsyn publicou Arquipélago Gulag. Ninguém jamais poderia dizer novamente aquilo que Stalin fez não era o comunismo verdadeiro. É interessante essa citação porque é muito comum, né, que a gente ouça, não, porque a União Soviética não era comunismo, né, porque o comunismo nunca foi feito, né, porque bababá, porque, né, sempre tirar o corpo fora, né, não querem assumir que isso realmente deu errado, né, não deu certo, né, socialismo, comunismo e coisas assim, ela vai contra a própria natureza humana, né, é um ultraje à natureza biológica do homem, né, citando aqui as palavras de Aldous Huxley, tá? Então esses caras leiam, né, uma hora aí que tiverem tempo, tem que ter tempo porque é um livro grande, né, o Arquipélago Gulag, né, veja algumas resenhas, esse eu não cheguei a resenhar no Teofilia. E aí vamos para o capítulo de número 8, Persuasão Química, página 96. Talvez seja interessante eu mencionar antes, né, relembrar, em Admirável Mundo Novo, né, um mundo tecnicista, um mundo distópico, e eles têm um produto que se chama Soma. Soma é uma espécie de droga que serve para deixar eles relax, né, é o pão e circo deles, né, para impedir uma revolta popular, então, e derrubar o governo ditatorial, tá? E aí, página 96. A religião, como Karl Marx declarou, é o ópio do povo. No Admirável Mundo Novo, essa situação foi revertida. O ópio, ou melhor, o soma, era a religião do povo. Como a religião, a droga tinha o poder de consolar e compensar, evocar visões de outro mundo, um mundo melhor, oferecer esperança, fortalecer a fé e promover a caridade.
Essa é a função do soma no Admirável Mundo Novo. Eu lembro que em uma conversa que ocorre entre o selvagem e o ditador, no Admirável Mundo Novo, o ditador fala assim: cristianismo sem lágrimas, eis o que é o soma. Né? Porque no cristianismo a caridade ela é alcançada, né? Você luta contra as tentações, você luta contra a sua raiva interior, contra o ódio que existe dentro de nós. Né? Então, o cristianismo sem lágrimas, sem essa luta interna, né, para nos tornarmos pessoas melhores, né? Você simplesmente toma a sua moralidade em pequenos comprimidos, né, pequenas doses. Tudo é fácil demais. E essa é a acusação, então, do selvagem, né? Isso é fácil demais. Vocês não lutam, não perseveram, não... Capítulo de número 9, Persuasão Subconsciente. Página 111. O ditador científico do amanhã irá instalar suas máquinas sussurrantes e seus projetores subliminares em escolas e hospitais. Crianças e doentes são altamente sugestionáveis. E em todos os locais públicos onde o público pode receber sua suavização preliminar por oratória ou rituais que aumentam a sugestionabilidade. E aí ele prossegue, né, ele conclui na página 112. Acima do limite da consciência, um dos mais eficazes métodos de persuasão não racional é o que pode ser chamado de persuasão por associação. O propagandista associa de forma arbitrária o produto escolhido, candidato ou causa alguma ideia, alguma imagem de uma pessoa ou coisa que a maioria das pessoas em uma determinada cultura considere inquestionavelmente boa, ou seja, vai associar a figura de um candidato com, por exemplo, o amor, a tolerância, a diversidade. E o outro candidato, né, a outra figura vai associar com outras palavras que todos julgam inquestionavelmente ruins, como o ódio, a intolerância, o massacre, o genocídio. Vocês estão me entendendo? Como tudo isso soa tão distópico, né? Tão Admirável Mundo Novo, tão 1984, né? Vamos pular para o capítulo de número 12. O que pode ser feito? Este é o capítulo final, então, da obra. Teria ainda mais um pós-fácil, mas esse eu não vou mencionar nada. Página 158. Em minha fábula do Admirável Mundo Novo, os ditadores acrescentaram a ciência à lista e assim foram capazes de fazer cumprir sua autoridade, manipulando os corpos dos embriões, os reflexos de bebês e a mente de crianças e adultos. E, em vez de apenas falar sobre milagres e sugerir mistérios de forma simbólica, eles foram capazes de, por meio de drogas, dar aos seus súditos a experiência direta de mistérios e milagres, para transformar a mera fé em conhecimento estático. Os ditadores mais antigos caíram porque jamais conseguiram fornecer a seus súditos pão suficiente, circo suficiente, milagres e mistérios suficiente, e tampouco possuíam um verdadeiro sistema eficaz de manipulação da mente. No passado, livres pensadores e revolucionários eram com frequência os produtos de educação ortodoxa mais piedosa. Um parênteses aqui, isso aqui me chamou a atenção porque, de fato, vários dos revolucionários, por um exemplo, Friedrich Engels, vem de família pietista, né, que é uma ala dentro da igreja luterana, que corresponde assim mais ou menos ao que é os puritanos para os anglicanos, são os pietistas para os luteranos, né? Ala dessa de que eu mesmo faço parte na igreja luterana. Olhem só, então é um berço extremamente conservador o que vem Friedrich Engels, e ele se revolta com tudo isso, né, e dá no que dá.
Se por um acaso você tiver interesse em conhecer mais sobre a história do pietismo, né, dessa ala dentro da Igreja Luterana, existe este livro aqui, né, O Pietismo, um movimento que mudou a história da Igreja, de Ingeborg Sell, né, caso você queira, né, se interesse, né, existe aí obras publicadas também sobre a história do pietismo propriamente dito, tá? Mas voltando aqui à citação de Aldous Huxley, tá? Sob o comando de um ditador científico, a educação funcionará de fato, com o resultado de que a maioria dos homens e mulheres crescerá para amar a sua servidão, olhem só, amar a servidão, e jamais sonhará com uma revolução. Parece não haver uma boa razão para que uma ditadura totalmente científica deva ser derrubada. Isso aqui daí me remeteu a 1984, porque se você não está preparado para um spoiler pesado de 1904, dá um pulo aí de alguns segundos do vídeo, tá? No final de 1984, o Winston, que é o personagem central ali, ele passa a amar o ditador também. É a minha decepção, né, com 1974, porque eu esperava um final assim do herói, né? E isso não acontece. A ditadura vence em 1984, né? Assim como aqui a previsão de Huxley, tá? Mas, por fim, Huxley então termina com uma citação que eu considero bastante encorajadora e eu passo a lê-la. Enquanto isso, ainda resta alguma liberdade no mundo. 1958. Muitos jovens, é verdade, não parecem valorizar a liberdade. Mas alguns de nós ainda acreditamos que, sem liberdade, o ser humano não pode se tornar totalmente humano. E essa liberdade é, portanto, extremamente valorosa. Talvez as forças que agora ameaçam a liberdade sejam muito fortes para que possam resistir por muito tempo, mas ainda é nosso dever fazer tudo o que pudermos para resistir a elas. Resistir a essas forças que ameaçam a liberdade. Palavras encorajadoras que devem aí nortear a nossa ação nos próximos anos aí, ou enfim, né, nortear as nossas atitudes. Pessoal, eu fico por aqui então, espero que tenham apreciado a resenha. Lembro, né, enfatizo aqui que nós temos, eu vou estar deixando o link de cada um desses livros aí para direcionar para a Amazon. Caso você vá comprar qualquer um desses livros, por favor, compre a partir do nosso link aqui do Teofilia, porque assim você contribui também com o nosso canal. No mais, fico por aqui e até a próxima. Falou!